Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Missa do quarto domingo da Páscoa. Irmãos e irmãs, celebramos hoje com alegria pascal o domingo do Bom Pastor e o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Jesus se apresenta não apenas como o guia que conhece as nossas vozes, mas como a única porta que nos conduz à salvação e à vida plena. Que a ressurreição renove nossa coragem de seguir a voz desse bom pastor, nos entregando ao seu cuidado e rezando para que as nossas vocações sigam a igreja com amor. Presidirá essa Santa Eucaristia do nosso Padre, o Padre Márcio. Iniciemos com fé e alegria. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro passar. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive, selado, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança restou, vencida a morte para sempre, triunfa e reina. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro passar. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive, selado, aleluia. O Cristo reuniu seus irmãos, ao Pai consigo sua mão, do Espírito Santo deseja a família de Cristo e a igreja. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro passar. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive, vencendo, aleluia. O Cristo nossa voz se immolou, seu sangue da morte nos livrou. Incólumes o mar atravessamos e a terra prometida caminhamos. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro passar. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive, venceu, aleluia. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro passar. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive, venceu, aleluia.
intercessões do Papa Paião, do nosso bispo nominal, pelas vocações religiosas e sacerdotais e pelas demais vocações, pela felicidade eterna de Edivaldo dos Anjos, 5 anos de falecido, a pedido da família, pela felicidade eterna de Marco Alberto Queiroz de Araújo, a pedido da família, também pela felicidade eterna de Iraci de Jesus Santana, no seu 100º dia de falecido, a pedido da família, pela felicidade eterna de Antônio Reis da Paixão, 3 vezes falecido, a pedido da esposa e filhos, mas também com os exámeis do descanso eterno de Ana Rita, de Dona Albertina, e fizeram parte aqui da nossa comunidade paroquial. Celebremos o domingo com o pastor, com muita fé, com muita devoção e piedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos coroa de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado,
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curadas. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sou bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o cordeiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair
sempre é bom ouvir a voz do nosso amigo, o bom pastor, nosso Salvador Jesus Cristo, nossa única esperança, nossa vida, nossa salvação. Porque a palavra de Deus é vida e ela traz cada vez mais que nós escutamos a sua palavra, mais vida às nossas vidas. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos relata de que Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, pronunciou-se, tomando a atitude de levantar-se, e diz o seguinte: que Deus constituiu Jesus Cristo, que vós crucificastes, Senhor da nossa vida. E Ele mostra para nós o que nós devemos fazer para seguir a Cristo e ao seu projeto de vida. O que Ele nos diz? Ele diz: convertei-vos e cada um de vós seja batizado. Eu sei, com certeza você sabe, nós sabemos o que nós precisamos melhorar. A voz da consciência que há em cada um de nós é a voz de Deus, e ela nos indica e que nós precisamos mudar. E precisamos mudar sempre. Precisamos nos converter. E só há conversão se houver arrependimento. Repito, só há conversão se houver arrependimento. E se tiver o desejo de realmente viver em Cristo como novas criaturas. Por isso, amados irmãos e irmãs, deixemos-nos ser guiados pela palavra de Deus. Afastemo-nos das ocasiões que nos levam ao pecado e nos aproximemos daquele que nos dá a verdadeira alegria e a felicidade plena. Pois nosso Deus, Ele quer que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade. E a verdade é Ele mesmo. Não sou eu que lhes digo, foi Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O salmo de hoje continua dizendo que Jesus é o pastor que nos conduz. Aqui cabe um questionamento, uma pergunta, uma indagação. Eu estou me deixando ser conduzido por Cristo? Ou eu estou seguindo os meus próprios caprichos, a minha própria vontade, o meu próprio desejo, as minhas aspirações, e não a Cristo nem aos desígnios de Cristo? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Se nós caminharmos no temor a Deus, na amizade com Deus, com o desejo profundo de fazer a vontade de Deus, com certeza, mesmo que apareça desafios na nossa vida, lutas, que com certeza aparecem, nunca nos vai faltar o auxílio divino, porque Deus nos ama de maneira singular e eterna.
Ele só tem o melhor para nos dar. Na verdade, é Ele mesmo que se dá. Se dá como alimento, por meio da sua palavra e por meio da Eucaristia. Quem segue a Cristo não deve ser uma pessoa tenebrosa, porque Deus é o nosso defensor, o Espírito de Deus, o Paráclito, o Consolador. Não é o mal que eu temerei. Quando, e Deus nos livre, a gente pratica o mal, a gente fica inseguro, fica amedrontado. Nós ficamos pensativos. Quando a gente faz algo que a gente não deveria fazer, a gente fica inquieto, insatisfeito, querendo justificar os nossos erros, mas nada justifica ele. O que nos justifica é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus. Sendo assim, nós seremos ou estaremos seguros. O salmista diz: preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Eu sempre tenho falado a todos vós, o amigo verdadeiro, que não tira nada de mim, nem de ti, nem de ninguém, nem de nós, é Jesus Cristo. Claro que nós temos amigos, que temos pessoas que nós admiramos, que nós temos uma devida consideração e devemos ter, mas não confiemos plenamente no ser humano. O ser humano é falho, é limitado. Só Deus não falha. Ele é perfeitíssimo, pois Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Mestre, Ele é a nossa esperança e salvação. Por mais que você faça o bem, por mais que você faça algo de bom, por mais que você ame uma pessoa, você não sabe totalmente se ela te ama, se o amor que ela tem para com você, para comigo, é recíproco. Você não sabe. Você até pode imaginar: fulano tem uma pessoa tão boa, me trata tão bem, é meu amigo, é minha amiga. Possa ser, não vou duvidar, mas gente, é limitado, é fraco, tem desejo, tem vontade, tem sonho, tem realizações, tem frustrações, tem ganância, tem inveja, tem usúria, como o pessoal fala. É o ser humano, minha gente. Coração de gente é terra que ninguém anda. Ninguém está no coração de ninguém. Só Deus sabe o coração que está. Creia nessas palavras. Confie, acredite. É para o vosso bem, é para o bem de todos. Você pode achar que uma pessoa é teu amigo, mas quando você menos espera, ele te decepciona e você diz: puxa vida, eu não imaginava isso, que fulano de tal fez isso comigo. E você fica tão para baixo, tão desanimado, tão decepcionado, porque é o ser humano. Isso acontece no trabalho, isso acontece no lazer, isso acontece nas conversações, isso acontece em nossas casas. E é assim, é o ser humano. Jesus Cristo passou no mundo só fazendo bem. E o que deram como retribuição a ele pelo bem que ele fez foi condená-lo
que somos pessoas que temos uma história de vida. Cada um aqui e todos nós temos uma história de vida, histórias lindas, mas também histórias tão desgastantes. Durante a quaresma, eu cantava assim: por que esperar amanhã? Por que esperar amanhã? Escuta este canto que nos traz o vento, é um canto de sofrimento. Alguém pede paz, alguém pede amor, e tu que lhe darás. Cada um no seu canto chora o seu pranto, sabe onde realmente a coisa aperta, onde dói. Aí alguém diz assim: ah, pai, mas todo mundo sofre. Sim, não vou dizer que não, mas uns mais do que os outros. Uns vivem em paz, tranquilos, serenos, louvado seja Deus por isso, mas outros vivem uma vida tão atribulada. Mas nem por isso, meu irmão, minha irmã, você pode desanimar, eu posso desanimar. Vamos em frente, Jesus está conosco, Ele não nos abandona. Ele pode enxugar as tuas lágrimas, as minhas lágrimas, as nossas lágrimas. Ele pode nos tomar pela mão e diz: coragem, filho, levanta-te, anda, eu sou o teu pastor, eu te conheço, eu te dou força para tu suportares as dores do dia a dia. A segunda leitura da carta de São Pedro. São Pedro vai dizer assim: olha, como é interessante. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Nunca se arrependa de ter feito o bem, mas sim de ter feito o mal. Por mais que você fez o bem a alguém e alguém não te retribuiu como você esperava, não se arrependa. Deus não falha, Deus é justo, Ele um dia vai te dar a recompensa. E nós que estamos nesse mundo, e muitas vezes pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, fazemos o mal aos outros, tenhamos cuidado, porque é possível que a gente passe pelas mesmas situações. Isso que Jesus disse: quem fere com ferro, o mesmo ferro é ferido. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E amai os vossos inimigos, não somente aqueles que vos amam. Isto é palavra de vida eterna, isto é palavra
será pela justiça de Deus. Nós precisamos carregar as nossas cruzes sem murmurar, confiando em Deus, que as nossas feridas serão curadas, serão saradas pela bondade e ternura de Deus, pois Ele é o nosso pastor, nosso mestre. Amados irmãos e irmãs, o trecho do Evangelho que eu vos proclamei, Jesus mesmo dirige ao povo dizendo que ele repete a palavra verdade, dando ênfase. Ele diz que quem entra no redil das ovelhas por outra porta, a não ser por ele, é ladrão e assaltante. Eu acho essas duas palavras, ladrão e assaltante, duas palavras tão fortes. Meu irmão, minha irmã, muitas coisas a sociedade releva. Vocês sabem muito bem, não precisa eu citar. Mas se existem dois defeitos, duas fragilidades que o ser humano deve ter cuidado, porque depois ele pratica isso e que alguém descobre, está posto, nunca mais ninguém confia, é ser ladrão e assaltante. Não preciso explicar isso a vocês. Coisa terrível. Ninguém quer uma pessoa com conduta assim dentro de casa, dentro da sua própria casa, no seu trabalho, ao seu lado. Ninguém quer, a não ser se alguém quer, eu respeito, devemos respeitar. Mas é triste. Às vezes a gente convive, sabe, mas é porque não tem outra maneira de se sair. Às vezes fica prisioneiro de certas situações ou de certas pessoas. Por isso, se nós queremos realmente viver a nossa liberdade, a nossa vida com alegria, com satisfação, com amor, com entusiasmo, com esperança, devemos nos apegar a Deus. Ele é o bom pastor. Ele nos conduz pelos caminhos certos da vida. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Isso é um provérbio antigo dos mais velhos, das pessoas bem mais experientes do que você, os nossos avós, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, nossos tios, tias, já diziam isso. Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Se tu andas com uma pessoa boa, logo, logo, você está sendo aplaudido, bem visto. Olha com quem tu está andando, graças a Deus. Uma pessoa boa, boa conduta, um bom procedimento, uma pessoa respeitadora, respeitadeira, pensa uma pessoa humilde, uma pessoa que não faz mal a ninguém, uma pessoa de confiança. Com certeza, os pais de muitos de vocês aqui, quando vocês eram jovenzinho, que vocês gostariam de ir para uma festa, e às vezes os pais não queriam ir, e vocês gostariam de ir, e pedir aos pais de vocês para ir. Com quem você vai? Com fulano de tal. Fulano de tal não. Mas fulano de tal vai. Fulano de tal você pode ir. Eu confio. Eu sei com quem você está em boas mãos. Antigamente era assim. Não é saudosismo. É porque se tu queres a boa fama para a gente adquirir, precisa luta,
Então a gente tem que andar com Jesus sempre, sempre, para que Ele nos conduza. Mas para andar com Jesus, precisamos ouvir a voz de Jesus, reconhecer a sua voz. E a voz de Jesus é fácil de reconhecer. A voz de Jesus, ela é expressa no amor, na verdade, na justiça, na ternura, na bondade, no perdão, na misericórdia, na comunhão, no abraço fraterno e sincero. Aí é a voz de Jesus. Não tem outra. Essa voz não engana ninguém. Olha, eu nunca escutei que alguém se arrependeu de ter seguido Jesus. Agora eu já escutei alguém dizendo assim: já me arrependi de ter seguido fulano de tal, que me orientou, e eu não pensei em alguém, fui na conversa de fulano de tal. Mas na palavra de Jesus podem confiar firmemente que Ele não vai te decepcionar. Reconheça Jesus. Reconhecer a voz do bom e belo pastor. Jesus é belo, gente. Jesus é bom. Jesus é a própria bondade. É preciso se encher de Jesus, se encher de Deus. As pessoas precisam falar mais de Deus, falar mais de Deus com a própria vida, com o próprio comportamento, com o próprio testemunho, para atrair outras pessoas para Cristo. Não se pode falar de Jesus com palavras e distanciar-se dele com a conduta. São Paulo diz assim: as palavras comovem, mas os exemplos abraçam. Jesus é o bom pastor. É Ele que nos conduz, é Ele que nos guia, é Ele que traz vida, é Ele que traz a paz, é Ele que traz a felicidade. Ele é a porta para a verdadeira vida, que é a vida com Ele na eternidade. Eu sou a porta. Tem tanta gente que procura a felicidade, tem tanta gente por aí procurando a felicidade fora de Jesus, fora de Jesus, distante de Jesus. Procura a felicidade no bem-estar, procura a felicidade no dinheiro, procura a felicidade no prazer, procura a felicidade nas curtições futuras, procura muito. São muitos modos de felicidade que as pessoas procuram. Esquece de procurar em Jesus. Olha, se procurar no poder, o poder do dia passa. É passageiro. Vocês sabem disso. Todo poder passa. Veja os poderosos desse mundo. Passaram. Uns passaram que ninguém nem lembra mais. Estão mortos no esquecimento. Ninguém mais nem lembra. E quando for uma pessoa realmente ruim, é que ninguém faz questão de lembrar mesmo. Os poderosos deste mundo. O prazer também passa. Chega um momento da nossa vida que acabou-se o prazer. A gente não tem perto do prazer até para conversar com as pessoas, para tomar água, para se alimentar, não quer mais nada. Você encosta em uma comida, você chega da água na boca, chega um tempo que você adoece. Se voltar perto de você, somente chega da vontade de vomitar. Você não quer mais nada, o prazer também passa, prazer em todos os sentidos. E o tempo também passa, o ouro e a prata deste mundo passa, viu, minha gente?
quer ser tudo em todos. É Jesus. O resto tudo passa. Pode até demorar. Alguém aqui pode chegar até 130 anos, permita Deus, mas não creio muito. Mas vai passar. Vai tudo ficar aqui nesse mundo. O que é desse mundo fica nesse mundo. O que é de Deus volta para Deus. Tudo passa. Só não Jesus Cristo passa. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. celebrando o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, após ouvir a voz do Cristo Bom Pastor, como ovelhas do seu redil, suplicamos humildemente: Cristo Bom Pastor, escutai nossa prece. Todos, Cristo Bom Pastor, Escutai a nossa prece. Pelo Papa Leão, pelos bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, para que vivam com alegria a vocação a qual foram chamados, e possam suportar com paciência o desafio da missão evangelizadora, rezemos ao Senhor. Cristo Bom Pastor, escutai nossa prece. Pelos que se sentem como que ovelhas sem pastor, para que a ação pastoral da Igreja chegue aos mais necessitados, aos que sofrem as diversas formas de exclusão, a fim de que sejam reconduzidos ao rebanho do bom pastor, rezemos ao Senhor. Cristo Bom Pastor, escutai nossa prece. Pelos nossos irmãos que se afastaram da fé, para que, através da nossa oração e do nosso testemunho evangélico, possam descobrir a proximidade do Senhor, misericordioso, e a beleza da vida cristã, rezemos ao Senhor. Cristo Bom Pastor, Escutai a nossa prece. Por todos os missionários e missionárias, para que encontre a coragem dos primeiros discípulos, e na trama dos prodígios de Cristo, que reina para sempre, adquira uma fortaleza do bom pastor e abra as portas da fé a todos os povos, rezemos ao Senhor. Cristo Bom Pastor, escutai a nossa prece. Cristo ressuscitado, bom pastor, escutai humildemente as preces do vosso rebanho, para que, tendo-nos por guarda de nossas vidas, possamos seguir para as verdes pastagens, vós que resignais para sempre. Diante do altar do Senhor, coloquemos a nós juntamente com o pão e o vinho, que serão transubstanciados no corpo e no sangue de Jesus, a nossa vida, o que temos, o que somos, o que trouxemos. Ninguém é tão pobre que não saiba que não tinha nada para partilhar. Cantemos um canto do louvor. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da Igreja.
por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa igreja. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por estes mistérios pastais, para que a contínua obra da nossa redenção seja causa de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao Autor. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. A verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória. Ó Pai, em todo tempo, mas não é o justo louvar-vos neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós o nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transformando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam a vossa glória, cantando a uma só Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, pronunciou a bênção e a ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos,
Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, eis que é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Pois o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicamos, pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito uma num só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da nossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão e nosso bispo nominal, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Ana Rita, Edivaldo Santo dos Anjos, Marco Alberto Queiroz de Araújo, Iracine Jesus Santana, Antônio Reis da Paixão, a nossa irmã Albertina e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cantemos o cordeiro. Devolverei os seus campos, darei
Senhor,
na comunidade de São José, que é a festa de São José Operário, e sábado teremos missa na comunidade do Rio Novo. Domingo teremos missa aqui às 7h30 da noite, da manhã, e 7 horas da noite. Domingo teremos missa aqui às 7h30 da manhã e 7 horas da noite. Hoje não haverá missa aqui à noite, porque nós iremos para a paróquia de Cristo Operário em Itaú. Quem foi que aniversariou, vem aqui para frente, por favor, ou está aniversariando. Quando as pessoas estão indo para o parabéns, quero avisar que hoje vamos sair às 18, não é 18h05 não. Chega no horário, por favor, para a casa fechada. Quero avisar que a catequese recordou, tá? Pronto, a catequese já começou e nós pedimos que os pais, os avós, os tios e tias tragam os filhos para a catequese. É importante. Então não tem ninguém que aniversariou, então vamos receber a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe Divina, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe Divina, Nossa Santa
céu.